Será que eu consigo implementar dentro da minha empresa, de uma maneira urgente, em caráter emergencial, o regime do teletrabalho para que cada um trabalhe dentro de suas casas em regime de home office? Pois bem, eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo e como que você pode implementar isso dentro da sua realidade. O meu nome é Paulo Veil, sou parte da Ribeiro Veil Advocacia, sou sócio do nosso escritório e aqui a gente trata diversos temas de maneira inovadora dentro do direito. Então, se você gostou desse conteúdo, no final, lembra de deixar lá a sua curtida dentro do nosso post e também de nos seguir nas redes sociais. Pois bem, mas como que eu posso fazer essa implementação dentro da realidade da nossa empresa? É muito importante que você identifique quais são os empregados que podem entrar em regime de teletrabalho. Se você tem algum empregado que já está dentro da sua empresa em regime presencial, você vai precisar de um aditivo contratual, que nada mais é do que um pedaço de uma folha que você vai fazer como se fosse um contrato, Então, um novo contrato. Ele vai ser um aditivo porque ele faz uma modificação naquele contrato que você fez lá no começo. Se você não tem um contrato já formalizado, é importante fazer um. Agora, esse contrato de teletrabalho, ele precisa ser ali por um prazo determinado. Mas pode ser até que você goste do regime de teletrabalho, que você ache ele eficiente, e aí depois você pode alterar isso. Mas para esse caráter emergencial, você pode fazer ele num prazo determinado, ou seja, de 10, 15, 20 dias, o tanto que a sua empresa considerar necessário para conter aí o alastramento do coronavírus, até que você se sinta seguro. De qualquer maneira, é importante ter essa previsão lá dentro do aditivo contratual. Em comum acordo entre as partes, vocês podem prorrogar esse prazo ou não. Então, fica essa dica, É importante que tenha isso dentro do aditivo contratual, mas não é só isso. É importante que esteja lá também de quem serão as custas referentes ali aos equipamentos, a manutenção dos equipamentos envolvidos, se o empregado é que vai usar o equipamento que já tem em casa, ou se a empresa vai disponibilizar os equipamentos. Então é importante você deixar bem regulamentado, bem combinado, porque o combinado não sai caro. Então, desde que você deixe combinado isso dentro desse documento, dentro desse aditivo contratual, não tem problema entre as partes. Claro, deixe isso de uma maneira clara para evitar conflitos depois, tá bom? Outra coisa importante que você tem que fazer para implementar de maneira urgente o regime do teletrabalho é lembrar que a CLT, desde a última reforma trabalhista, prevê lá um termo que é um termo de responsabilidade que o empregado vai assinar. Então, se o empregado tem interesse em entrar nesse regime do teletrabalho, ele tem que concordar com esse termo de responsabilidade. O que tem dentro desse termo de responsabilidade? Como regime de teletrabalho, a pessoa vai trabalhar em casa, em home office, não vai ter lá o empregador, a empresa, fiscalizando para ver a todo momento se ele está numa postura correta, se ele está seguindo todas as orientações para evitar os acidentes de trabalho, as doenças do trabalho. E como não tem lá a empresa fiscalizando isso, a empresa precisa passar algumas orientações sobre a saúde do empregado e o empregado tem que assinar um termo dizendo que ele vai seguir todas as orientações que lhe forem passadas. Então, dessa maneira, você cria ali uma segurança jurídica dos dois lados e possibilita que o empregado consiga ali entrar em regime de teletrabalho e a empresa também fica tranquila com relação a isso. Bom, se você gostou desse conteúdo, lembra lá do que eu falei lá no começo do vídeo, tá? O meu nome é Paulo Veil, sou da Ribeiro Veil Advocacia e nós estamos prontos aqui para prestar quaisquer esclarecimento, tirar dúvidas de toda a população em caráter informativo. Um forte abraço a todos e até mais.